Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. A paz do Senhor, meus amados irmãos, está começando mais um programa da Superintendência da Juventude. É a Superintendência que faz parte da Igreja Pentecostal Ministério Assembleia de Deus, Ministério Restauração, né, melhor dizendo. E nós vamos estar começando um programa, eu estou com a voz um pouco gasta, porque estivemos aqui na nossa sede geral, né, na nossa sede internacional, o congresso, o 15º Congresso de Jovens da Sub-Região, sede internacional. Então nós estamos um pouco cansados, com a voz roucas. Esse brilho aqui não é da camiseta, é o efeito que deu a nosso uniforme da juventude no Chroma Key, mas estamos felizes de estar aqui todos juntos, se divertindo, se alegrando e também falando da palavra de Deus, amém? E como nós estamos falando do congresso, se encerrou agora às 10 horas o congresso, mas nós pegamos um pedacinho do evento. E aqui também conosco no estúdio, operando o som, as imagens, está o nosso amado irmão João. Deus abençoe, irmão João. Se o irmão puder botar uma parte do congresso, é bênção de Deus. Enquanto o João se organiza, aqui conosco, à minha direita, está o Irmão Daniel. irmão Daniel e o Nathan Guedes. Nathan Guedes, glória a Deus, dos jovens daqui da sede geral, eu também. E é um prazer estar fazendo esse programa com eles, trazendo a palavra de Deus. É um prazer estar com vocês também. E comentem no chat. Falem de onde vocês estão assistindo, o que vocês entendem sobre esse tema que nós vamos falar. E comentem no chat, compartilhem esta programação e deixem o seu like, que isso certamente é uma maravilha de Deus, amém? João, conseguiu as imagens? Pode rodar? Geração eleita, o nosso lema é pela fé se fizeram poderosos. Aleluia. Calarabachanda rabacalabachou, estou braçai araia cambacandalarabachai, rabacariandalabachada rabacalabachá. Senhor Deus, Deus, aqui está teu povo, Senhor. Aqui está teu povo, Senhor, precisando da tua graça. Aqui está, Senhor, a juventude, Senhor, voltando para ti, para ser mudada, transformada. Recalabaxarabagalabachanda, em nome de Jesus. Glórias a Esse é o Jesus, momento. aleluia. Que maravilha. Isso foi só uma pequena parte da oração final que teve no congresso. Os irmãos que não tiveram ouvido falar deste congresso,
Ele foi transmitido, não foi no canal oficial da igreja, também não foi aqui na rádio online. Ele foi transmitido pelo canal da Juventude Sede Geral. E se vocês irmãos procurarem Juventude Sede Geral, vocês vão ver todo o congresso. Tivemos estudos sábado, tivemos a pregação maravilhosa do Maximiliano, nosso amado irmão. Trouxe uma palavra poderosa. No domingo, hoje de dia, tivemos um estudo abençoado com o pastor Dorival. E à noite tivemos a pregação do pastor Humberto. Então, se os irmãos procurem no YouTube Juventude Restauração de Juventude Geral, que é o canal do YouTube da Juventude daqui da Sede Geral. E vão ver esses ensinos maravilhosos. O que o Maximiliano nos trouxe no sábado foi de uma preciosidade maravilhosa. Ah, e uma coisa, quando chegar lá, aproveita e já se inscreve no canal. Amém. Se inscrevam no canal. Achei que o irmão ia falar sobre a pregação do Maximiliano. Não lembrei disso. Mas realmente, se inscreva no canal da Juventude Sede Geral, tem mais pregações, estudos maravilhosos, músicas do coral da Juventude Sede Geral, que certamente vai ser bênção para vocês, amém? E o Max nos trouxe, o Maximiliano, a intimidade já com o irmão, ele trouxe uns estudos maravilhosos, uma pregação maravilhosa, que é incrível que não foi nada na emoção, de ele sair gritando, pulando, querendo fazer com que o jovem pule e grite também. Mas ele ministrou uma palavra poderosa de Deus. Algo incrível, ensinando o jovem, que muita gente pensa até que é loucura, muitas coisas. E realmente é poder de Deus. E o pastor também, Dorival, nos trouxe um ensino hoje à tarde, vamos dizer, vital para o jovem. Uhum. Se o jovem quiser sobreviver, ele tem que ouvir esse estudo do pastor Dorival. Que estudo maravilhoso. Assim, ó, ensinando coisas maravilhosas. Ensinando o jovem como ele vai conseguir, não vou dizer só crescer espiritualmente, mas um caminho firme para ele conseguir chegar no céu. Uma conversa que ele teve conosco que com certeza nos edifica. E também nossa pregação de hoje à noite do pastor Humberto, nos mostrando como nós conseguimos vencer o mundo. Então, se os irmãos puderem, assistam essa programação. Se inscrevam no canal da Juventude Sede Geral, que com certeza vai ser bênção de Deus. E eu tô falando muito, os irmãos estão tão quietos. Paz do Senhor, irmão Daniel, paz do Senhor, Daniel. Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Jesus. Bom, já que a gente está começando essa programação e os irmãos estão meio calados aqui comigo, vamos entrar então já direto no tema. Irmão Daniel, qual que é o tema da nossa programação de hoje? O tema de hoje é um tema bem, como é que eu digo, peculiar, diferenciado. Alguém que estuda direito irá entender o que eu estou falando. Ponte de ouro. Se eu falar agora, uma pessoa que não entende muito ou que não sabe o que é, vai pensar literalmente numa ponte de ouro. Mas não. Ponte de ouro é, no direito penal, como é que eu digo? Eu esqueci termo? O termo. Um termo. Deus lhe abençoe. E esse termo é empregado quando quando uma pessoa irá cometer um crime, mas antes dela cometer o crime, ela, como que eu te digo, se arrepende. Antes de cometer o crime, é como se, vamos usar um exemplo, o irmão Guilherme fosse cometer um crime de furto, só que antes dele cometer o crime de furto, ele recebesse um pensamento de que não, eu não vou fazer isso, ou é exatamente isso, eu não vou fazer isso. E não faz. E não faz. Existem outras variações, mas eu não vou falar dessas outras, vai ser falado apenas dessa, porque é algo que alguns já devem ter entendido, né, o que estamos dizendo, porque é um momento em que nós iremos fazer algo de errado e nós vemos, o Espírito de Deus nos fala que nós temos que se arrepender antes de fazer uma burrice. E aquilo é um momento único para nós. É verdade. Agora eu entrego pro Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, como o Daniel falou, ponte de ouro
é um termo mais jurídico, digamos assim, de direito penal, como ele explicou essa questão do furto e etc. Só que como nós estamos fazendo uma programação eclesiástica, uma programação sobre a palavra de Deus, o que isso tem a ver, irmão Daniel, com a palavra de Deus, com o que a gente vai estudar hoje? Bem, eu meio que já falei mais ou menos e vou falar de novo. Sim, vou explicar melhor. Que nós, às vezes, nós estamos indo, às vezes nós nem notamos. Estamos indo iremos pecar, e quando nós nos damos por conta, nós já... Minha garganta não está muito boa. A de ninguém tá boa depois desse congresso. E nós vemos, e o Espírito Santo vem e nos fala que nós não podemos fazer isso. Às vezes nós nem nos ligamos, né? Às vezes nós estamos indo, às vezes é algo por ignorância, né? E nós não fazemos. Só que quando nós nos arrependemos é algo completamente único. Um momento único que não vai se repetir. Algo, sim, glorioso. Falando em momento único, Natan, o que o senhor separou para nós sobre isso? Eu separei aqui sobre a história de Saulo de Tarso. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Atos 9, do 1 ao 7. Vou ler aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que Saulo, ele estava indo pecar. Ele estava indo fazer uma coisa contra a vontade de Deus. Ele estava indo prender os que seguiam Jesus na cidade de Damasco. Mas Saulo ouviu a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouviu a voz de Deus e não perdeu a oportunidade de se arrepender. Ele, como é que eu posso dizer? Ele imediatamente falou: Senhor, que queres que eu faça? Ele se arrependeu ali. O Espírito Santo, em Jesus no caso, né, falou para ele o que ele estava fazendo era errado. E ele voltou atrás, ele não foi mais pecar, ele se arrependeu. E se nós pararmos para pensar, desde o âmbito de quando ele nasceu e cresceu, aquilo não era algo errado para ele. Porque ele estava, segundo o que ele aprendeu, ele estava meio que, como é que eu digo, trabalhando a serviço de Deus, estava exterminando os hereges. Ele se propôs a fazer o que Deus queria, né? E aí, ali, ele recebe uma visão de Deus. E é um momento único, né? Tanto que ele cita, ele prega para... Eu me esqueci o nome do imperador, mas quando ele vai, quando ele está sendo julgado, ele fala desse testemunho dele. Eu acredito que o imperador deve ter ficado, ou ele é louco, ou é verdade. Mas provavelmente pensou que ele era louco, né? Glória a Deus. Jesus. Aquela oportunidade podia ser uma oportunidade única para Paulo. Uma coisa incrível que a gente consegue entender nessa ponte de ouro a ponte de ouro é um momento tão incrível pra gente que muitas vezes a gente não se dá por conta que esse momento existe. Parece ter ser um paradoxo, porque com uma coisa preciosa que nós temos pode passar desapercebida. Porque o Saulo, né, melhor dizendo, o Saulo antes.
o Saulo, ele tinha completa razão, como o Daniel falou, na mente dele ele estava completa, a razão era dele. Porque ele se dizia descendente de Benjamim, de Benjamim, ele era membro do Sinédrio, conhecia a lei, era estudioso, falava muitos idiomas. Então ele entendia que o que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Não, eu tô acabando com, né, como o Daniel falou, com os hereges. Mas olha só que coisa tremenda. Mas inconscientemente ele estava pecando. Desde pequeno ele foi educado por Gamaliel, né? Exatamente. Um grande mestre. Então ele deve ter desde pequeno aprendido, ó, é assim ou não é. Se não é como está escrito na lei, que eles ainda, né, acreditavam no período da lei, não ainda Não tinham era da visto graça, que é. não era da graça. Então ele sempre foi educado. E aí aconteceu esse episódio marcante que fez ele até mudar de nome. Exatamente. Só que o que é incrível, assim como o Nathan ele comentou, por mais que ele pensasse que é uma coisa certa, ele estava pecando. Ele estava matando. Os mandamentos falam, não matarás. Não matarás. E ele estava matando, pensando que ele estava matando em nome de Deus. Não, Deus está se alegrando de mim porque eu estou matando. Esses hereges aqui, eles não merecem viver. Esses aqui que falam que Jesus é o Filho e é o Pai, é Deus, esses aqui merecem morrer. Só que veja, nesse momento que ele estava indo para Damasco, a ponte de ouro que foi gerada para ele, não foi ele somente entender que Jesus era Deus, que os discípulos eram, vamos dizer, eram membros do corpo de Jesus. Porque Jesus fala, por que tá me perseguindo, Saulo? Saulo, 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 por que me persegues? Mas quando o Saulo recebe aquilo, ele podia ter a opção de escolha. Ou ele seguia para Damasco, mesmo assim. Ou ele retornava para Jerusalém. Ou, né, ele seguia para Damasco mesmo assim, só que para exterminar. Exatamente. Não ouvia a voz de Deus. Ele falava assim, ó, isso aqui que eu tive foi uma loucura minha. Um devaneio, eu tava à viagem, né, caí do cavalo. Lá tem muito deserto, talvez É. ele estava cansado. Mas veja, então quando a gente recebe a ponte de ouro, não é somente um momento que vai acontecer alguma coisa mágica, uma ponte dourada de ouro, que vai nos arrancar do pecado que a gente ia fazer. Não. A ponte de ouro é uma oportunidade que a gente tem de escolher. É o último momento antes de consumir o pecado. De consumar o pecado, melhor dizendo. É o último momento que a gente tem para ir pecar. É a última chance que Deus nos dá. É a última chance de Deus nos dar. Exatamente. Porque imagina, o pastor Humberto ministrou para nós nessa noite, no congresso, que a pessoa que ela assiste pornografia, ela abre um portal na mente dela que espíritos que vão levar ela para a sexualidade e vão mantê-la nesse vício. Só que a partir do momento que esse jovem que consome pornografia, a partir de cada momento, ele vai ter oportunidade de não consumir ela. Deus vai dando diversas oportunidades. Aí E- ele tem decisão. E o tempo todo ele vai estar na mente. Vai estar maquinando, porque a Bíblia fala em Tito, no capítulo 2, versículo 13, que a graça de Deus se manifesta a todo mundo. A todo mundo. É o versículo 12 que fala. O 13 diz que nos ensina. Ou seja, a graça se manifesta para nós não pecarmos. Só que a graça não vai nos arrancar do caminho do pecado. Vai nos dar a oportunidade de não pecar. Então a gente vai estar ali, aquele jovem vai estar ali consumindo pornografia. Ele vai ter a cada momento, antes de consumir o pecado, de consumar o pecado, vai ter uma oportunidade de não pecar. Isso é incrível, porque olha que coisa maravilhosa. A todo momento a gente está maquinando, a gente está pensando. O pastor nos ministrou que tudo passa na nossa mente, né? A gente fica pensando e analisando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que essa questão dele ir pecar, até ele realmente pecar, tem um caminho a ser percorrido. Por exemplo, o jovem, como exemplo da pornografia. Não sei, talvez ele vá até ele abrir o computador, até ele abrir um site em seu celular. Tá passando na mente dele algo.
A ponte de ouro é estendida a ele. estendida a ele. Só que muitas vezes a gente pensa que se a gente já tá indo fazer aquilo, já é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Mas igual, por mais que a gente pense assim, nunca é tarde demais. Na hora de pecar, a gente pensa isso? Não. Claro que não. Por que que não? Porque a pessoa tá cega. Exatamente, porque é esse portal que o pastor falou. E às vezes a pessoa já, ela sabe que ela tá errando, né? E aí ela já lá na ponta, ela diz, de qualquer jeito, eu já tô completamente errado, eu fiz isso ontem, fiz isso A algumas oportunidade, horas atrás. a oportunidade de se Não vai adiantar arrepender. agora eu tentar me policiar. E A aí opor- ela vai e faz de novo. Exato. E A aí fica oportunidade nesse de se arrepender só vai não existir depois que tu já tiver pecado. Exatamente. ciclo. Exatamente. Porque imagina, ó, vamos lá, eu sou o Guilherme. Sim. Sim. É prazer, eu sou o Você, Guilherme, tá? Sou o Guilherme. E eu gosto de jogar futebol. Aí eu fico com vontade de jogar futebol. Eu vou lá na praça jogar futebol. Aí eu vou. A partir do momento que eu tenho esse pensamento de pecar, eu tenho. Até eu ter isso na minha mente, eu vou ficar pensando: talvez não seja uma coisa boa de ser feita. E às vezes, vamos usar um exemplo, vamos dizer que tu tá aqui na tua casa e tu recebe esse dardo inflamado do maligno de ir jogar futebol, vamos dizer, bem longe, tá? Até tu ir lá, tu vai ficar recebendo na tua mente, algumas vezes, a mensagem, né, de que não vai, aí tu vai recebendo que futebol traz contenda, futebol faz... Tem vários pecados. Vai relacionados começando ao a futebol. pesar na consciência da pessoa que é o que ela tá fazendo, o que ela quer ir fazer é errado, o que a carne dela quer fazer é errado. Mas às vezes a consciência da pessoa está cauterizada, né? Aí a pessoa às vezes ela nem percebe mais que tem a ponte de ouro, né? Ela nem vê mais, ela só vai, não E recebe vai. mais nada. Esse é o perigo de estar com a consciência cauterizada. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, imagina, ó. Vamos voltar, continuando nesse exemplo aí. Eu tô com a minha mente cauterizada. Eu tô com esse portal aberto na minha mente. Muitas vezes não é nem setas inflamáveis, é eu mesmo. É eu mesmo. Eu que sou um carnal que eu jogo futebol. É a minha carne que tá falando. Aí eu vou. Aí eu tô no caminho, porque pra jogar futebol tem que ir num campo de futebol. Ou na rua, ou numa praça, sei lá. Então eu tô caminhando até lá. Eu tô indo ali e ali tem uma oportunidade de ponte de ouro. Cheguei na praça. Vi o pessoal jogando futebol. Ali tem uma ponte de ouro. Tirei a bola que eu tava levando da minha mochila, ou do saco, ou botei a chuteira, ou sei lá o que. E cheguei lá na praça, no campinho que eles estavam jogando, pra jogar futebol. Já tinham eles jogando. Não tinha. Eu tava esperando pra terminar aquele jogo pra mim entrar depois. Aí tem um ponte de ouro. Ou seja, a ponte de ouro sempre vai existir até o ponto de eu pecar. A partir do momento que eu começar Até o ponto de tu consumar o pecado. até o momento que começar a jogar futebol, até o momento que começar a jogar futebol, eu vou ter a chance de me arrepender de jogar futebol. Olha que coisa maravilhosa. Só que o que é arrependimento? O que é arrependimento? Por que a ponte de ouro é esse termo como arrependimento eficaz? O que é esse arrependimento? O que é se arrepender? É uma pergunta? É, eu tô achei perguntando pra que era vocês. uma afirmação. O arrependimento, esse arrependimento, olha, a minha mente tá cansada. Esse arrependimento, como é que eu lhe digo? Me fugiu a palavra. Usa outra palavra. Tô conseguindo, tô muito cansado. Aleluia. Tá, o arrependimento. Tá, vamos pegar aqui. Nada quer tentar chutar o que é arrependimento? Eu tô muito cansado também. Meu Deus, tava bom esse congresso aí. Tá. Tá. Tava maravilhoso. Vamos lá, arrependimento. Eu veio no meu pensamento jogar futebol, Sim. né? Aí eu vou jogar futebol. Só que eu me arrependi no meio do caminho. O que eu deixei de fazer? Deixou de jogar Deixou de futebol. jogar futebol. Ou seja, arrependimento não é somente quando me vem um sentimento de amargura,
de remorso. É deixar de fazer a coisa errada que tu estava indo fazer. Exatamente, é deixar de fazer. A ponte de ouro não é algo que vai, quando nós tivermos um momento, nos gerar um remorso. E eu tô jogando futebol com remorso. Pá, mas eu tô com mal aqui, mas vamos jogar aqui igual. É largar fora. É largar fora. É rechaçar tudo e dizer, não quero aquela mais. oportunidade que Deus te diz, ou tu vai, ou tu para com isso. E Ele vai te dando várias dessa, né? Exato. A gente costuma ouvir isso como se fosse uma última chance, mas Deus nos dá várias dessas oportunidades. Tem mais algum exemplo bíblico? Tem o de José. Tem o de José. Que José é esse, varão? José de Gênesis. Da Bíblia. Achei que era do Egito. Exatamente esse. Glória a Jesus. Que em Gênesis 39, eu já ia falar José 39. Aleluia. Então, em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 6. Vamos começar a partir do versículo 6 para a gente ter um contexto melhor. Acredito que todos já devem conhecer o livro de Gênesis e a história de José no Egito, uma história muito conhecida, mas vamos sempre dar uma relembradinha, sempre relembrar. Aleluia. Amém. Gênesis 39, 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Vamos continuar lendo, a partir do versículo 10 agora. E aconteceu que, falando ela, cada dia José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Como nós vemos aqui, José era um belo rapaz. E a mulher de Potifar se interessou nele. Acredito que por ele ser diferente, né? No Egito todo mundo era meio parecido, né? Então ver uma pessoa diferente, uma pessoa bela, ela acabou tendo esse desejo pecaminoso. Ou era a santidade nele formoso, deixava ele mais bonito. Não sei, Eu creio. vou crer também. E nesse meio tempo, tá? Então ela lançou, né, esse pedido carnal e ele inicialmente recusou. Mas assim como Deus nos dá várias pontes de ouro, Satanás também vai dar Várias bandejas. várias bandejas, né? Como o nosso pastor Dorival falou, né, hoje, né, que o diabo ele faz a panela, mas ele não faz a tampa. Ou outro, né, que eu usei em Caxias do Sul, que é um outro que eu aprendi, que o diabo ele nos dá o prato com a comida, mas ele não obriga a gente a comer. É E verdade. ele acabou em um dia, ele foi fazer serviço, não tinha ninguém em casa, e aí ele foi, vamos dizer, atacado, né? Porque ela deve ter chegado nele, assim, já grudado nele, acredito, porque pelo jeito ela já se grudou nas vestes dele, né? E mesmo assim ele recusou. Ele podia fazer aquilo, ele acabaria, né? Podia acabar fazendo, porque talvez ela fosse bonita, a senhora, Por causa da carne. porque ela era esposa de Potifar. E Potifar era um homem grande, então não devia escolher qualquer uma para ser esposa dele. E ele estava sozinho em casa. Acredito que ele nunca devia ter tido, sei lá, alguma proximidade com alguma mulher. E ele estava sozinho lá, devia estar carente, porque ele sempre estava com o pai dele. E aí agora ele estava num lugar completamente sozinho, trabalhando como se fosse escravo, claro que já tinha galgado uma posição maior. E aí a mulher começa a dar a bola para ele. Aí acredito que muitas pessoas, se tivessem ficado nessa posição, talvez não teriam conseguido.
Mas ele teve a oportunidade de fazer o errado e fazer o certo. O que ele fez? Seguiu o certo. Foi na ponte de ouro. Glória a Jesus. É incrível essa história de José, que a Bíblia fala que o Potifar deu para ele controle sobre a casa. Quem governava a casa de Potifar? José. José? Quem que... Olha a coisa tremenda. Quem que não soube governar a casa de Potifar? Potifar. Potifar não soube governar a casa? Não, porque ele deu para José governar. Então, quem que governou mal? José. José governou mal. José tinha o poder para mandar nas pessoas, nos criados. Só que quem que mandou nos criados? A mulher. A mulher. A mulher falou, vocês saem. Não sei o que ele falou para... O que ela falou para eles. Ela deve ter oferecido um dinheirinho. Não sabemos. Aí o que aconteceu? Eles foram. E José, que tinha o poder para governar a casa, não governou a casa. Chegou na casa e tava só a mulher de Potifar. Aí entra a ponte de ouro. Já era o momento para ele sair. Ele tinha total liberdade naquela casa. Por que ele ficou então lá na casa? Porque ele sentia... Porque a carne dele tava tentando. O diabo tava tentando fazer ele pecar. Muitas vezes não é nem o diabo. É a própria carne. É a A gente. própria carne. Olha o que a Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 15. Tiago 1,15. Então a cobiça... Melhor, vamos ler o 14 também. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, José tinha alguma cobiça. Saulo tinha uma cobiça. E nisso eles eram tentados. Por isso que muitas vezes a gente vai pecar, a gente não consegue ouvir a voz de Deus dizendo não. Ficou ouvido, é tarde demais. O diabo não ouvido, é tarde demais. Por quê? Porque a cobiça nessa pessoa fez com o quê? Com que essa cobiça visse e o atraísse ele, e seduzisse ele. José ficou seduzido por ela. José ficou achando ela atraente, aquela situação toda. Só que mesmo assim, por mais que a gente tenha esse sentimento de sentir atraente, ainda vai estar a oportunidade de nós não pecar. E olha que coisa terrível. Porque o que acontece se nós pecarmos? Olha só o que a Bíblia fala. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, eu fiquei com uma cobiça dentro de mim. Eu fiquei pensando naquilo. Eu fiquei pensando, a mulher de Potifar é bonita. A mulher de Potifar é linda. Na minha mente aqui, aqueles que falam que Jesus é o Messias, eles estão errados. A cobiça na mente faz com que eles não vissem essa oportunidade de que não é tarde demais. De que nunca foi tarde demais. Só que nós vemos que a partir desse momento que veio essa cobiça sendo concebida, aí dá luz ao pecado. O que nasce é o pecado. Ou seja, a ponte de ouro nos leva a nós não darmos a luz ao pecado. A nós não gerarmos o pecado de verdade. Ponte de ouro fica até o extremo, até quando começa. Até o parto. Sim. E aí, quando há o parto... Aí o que acontece depois de que vem o parto? Depois que o pecado vem à luz, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A ponte de ouro não é só alguma coisa... não vou pecar aqui. A ponte de ouro é um livramento de morte. Então, se é um livramento de morte, imagina o Espírito Santo se manifestando a graça salvadora. Não vai por esse caminho. Com gemidos inexprimíveis, não vai por esse caminho, não. Só que a cobiça está lá dentro de nós. Trabalhando. Imaginei agora como se fosse uma pessoa indo e o diabo dizendo que não tem mais solução, né? Já era, acabou.
agora só segue em frente e faz o que tu tem que fazer. E Espírito Santo chorando, eu acredito que tentando falar, mas a cobiça, né, no cérebro, ou na pessoa em si, no cérebro, na mente. O Espírito Santo, ele vai falar com a gente pelo nosso espírito. Sim, Nosso espírito, né? A gente sabe que o ser humano é feito por corpo, alma e espírito. tricotomia. Tricotomia, né? Ou seja, eu tenho essas três partes. Quem rege as minhas decisões não é o espírito. E também não é o corpo físico. É a alma. Nós somos almas viventes porque houve a junção do espírito com esse corpo físico. A gente vê em Gênesis que Deus pegou o barro, fez a forma e soprou o fôlego de vida. Ou seja, quando ele soprou, vinculou o espírito junto com o corpo físico, foi formado a alma. Ou seja, a coluna, a espinha dorsal de nós é a nossa alma. É a nossa alma. Então quem vai tomar a decisão vai ser a nossa alma. Só que veja, quando Adão e Eva estavam no jardim, quem governava O jardim? quem governava a alma É o Espírito. era o espírito. Então, enquanto mais vivificado o nosso espírito, mais o espírito vai ter domínio sobre a alma. Só que se eu pecar ou querer consumir o pecado ou alimentar a minha natureza, quem que vai governar a alma? A carne. A carne, o corpo natural. O Espírito o Espírito Santo vai deixar de governar nossa alma. E agora, como é que o José alimentou o corpo físico Ele dele? alimentou com a carne. Não, mas como é que ele alimentou a carne? Ele ficou pensando, ela é bela, ou... E o que fez ele pensar que ela era bela? Se eu lhe falar que eu não entendi sua pergunta. O que fez o José pensar que ela era bonita? Que ela era bonita. Ela realmente devia ser bela. E- E foi a cobiça dele que ficou... Tá aí, por que ele teve cobiça? Que a carne dele tava regendo. Por que a carne dele tava desse jeito? Porque ele não soube governar. Por que ele não soube governar? É coisa prática, evangelho é na prática. Por que ele gerou a cobiça no coração de José? Concupiscência dos olhos. Dos olhos, exatamente. Ou seja, para ele gerar essa cobiça, ele teve que olhar para ela. Então, para mim querer jogar futebol, eu tenho que ficar olhando futebol. Abre o portal que o pastor falou. Para mim querer consumir pornografia, eu tenho que olhar pornografia. O pastor ministrou isso no aniversário da igreja, um estudo sobre a fraqueza e o pecado, a fraqueza e o pecado, a fraqueza e o pecado. Isso leva para a morte, e a morte leva... E vai um ciclo vicioso, e vamos pecando, e olhando e querendo pecar mais. Se eu quis jogar futebol, é porque no meu celular eu fiquei vendo vídeos de melhores momentos de jogo de futebol. Misericórdia. Se eu quis fazer algo que me tirou a paciência, é porque no meu celular, ou eu vejo coisas que eu não posso ver, ou eu fico jogando jogo no celular, ou eu fico consumindo algo que vai gerar em mim essa cobiça. Porque eu vou ficar pensando naquilo. Coisa maravilhosa. Meu Deus, coisa maravilhosa isso. Porque a Bíblia nos mostra o que faz nós é perdermos a oportunidade no último momento de nós não pecarmos. Só que José se atinou. Mesmo que no último momento. No último momento ele se atinou. Ele com certeza teve contato físico com a mulher de Potifar. Não foi uma mágica para as roupas dele na mão dela. Ela não estalou o dedo e do nada apareceu. Ela não agarrou ele e puxou pela roupa. Até porque as roupas deles eram roupas bem resistentes. Sim. Né? Eram roupas que As comiam roupas, corpo. as roupas dos egípcios ficavam todas enroladas no corpo, né? Exato. Imagina, pra puxar ele tem que ficar girando. E tinha aquelas, não vou dizer nó, mas aquelas dobraduras que segurava bem e pra tirar uma luta. Tanto que pra pegar a capa de alguém tinha que assaltar, tinha que chegar com espada. Uhum. Então até a própria capa que era pra proteção não era uma coisa fácil de tirar. Então nós vemos que José, por mais que ele tenha
tido essa cobiça com a mulher de Potifar, ele não deu a luz ao pecado. E nós conhecemos hoje em dia o José como? Ele estava quase concebendo o pecado. Quase concebendo. Só que hoje em dia, a gente se lembra do José como? Como o governador sábio do Egito. Olha aí. Porque no último momento ali ele não pecou. Se ele não tivesse... Imagina se ele não tivesse... Se ele não tivesse entrado na Ponte de Ouro. Ele não ia ser governador do Egito. Não ia. Provavelmente, se ele continuasse daquela maneira, Ele acabou morrendo. com certeza. Porque se o Potifar descobrisse. Não ia... E agora olha que coisa Tá legal. terrível. Porque a partir do momento que ele fosse consumir o pecado, ia gerar morte. Essa morte que a Bíblia fala não é a morte física, é a morte espiritual. Agora, um morto espiritual, ser morto pelo Potifar, vai pra onde? Pro inferno. Pro inferno. Então olha o quão a ponte de ouro é preciosa, mas a nossa cobiça não nos leva a entender que temos até o último segundo a oportunidade E de não sobre pecar. tu ter falado a concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos o que é? Quando tu vê, né? E quando ele viu, veio outras coisas, a da carne. Aí a carne dele começou a, a se movimentar, né? Se mexer, ali, começou a dar aqueles indícios. E aí também, meu ponto de vista, que levou também a soberba, né? Porque ele pensou, olha quem que Tá me dando moral. tá me dando moral. A esposa do Potifar. E aí ele ficou nessa, né? A concupiscência dos olhos levou a concupiscência da carne, e a concupiscência da carne levou a soberba da vida. Ele Exatamente. completou praticamente os três. Tava quase indo. E olha só, como ele tava quase indo, já estava na soberba da vida, o pastor, uma coisa incrível, porque a gente não ia falar nada disso. E foi exatamente o que O pastor Humberto o pastor pregou ministrou hoje. Ou seja, olha só, o que a gente está trazendo aqui nesse programa é algo muito, não vou dizer superficial, mas é só a introdução, Só a pontinha do iceberg. a pontinha do iceberg da profundidade que o pastor trouxe para nós no congresso. Então, se irmãos não assistiram O culto de hoje à noite. o culto de hoje à noite, Assistam. assistam. O link tá no chat ali do canal do YouTube. O canal da rádio colocou no chat, o canal da juventude. Assistam. Porque o que a gente tá trazendo aqui é só o problema. A gente não tá falando da solução, A gente não a tá gente não falando tá da solução. falando de nada, a gente só tá trazendo... A gente tá trazendo Uma um parte. fato. Um fato. Porque, olha só, porque por mais que isso seja algo que a gente realmente entenda que acontece, essa ação que vem e nós começamos a ter na nossa mente isso, de ficar maquinando e pensando, a gente tem que entender que a nossa alma, ela é o centro das decisões. Mas o que a gente alimentar mais vai reinar sobre a alma. Por que José conseguiu ter o tino de não pecar? Porque ele alimentava mais o espírito do que a Ele carne. alimentava o espírito. Ele entendia. Ele entendia que ele tinha que buscar Deus, ter comunhão com Deus. Ele entendia que ele tinha que fazer parte do corpo, que ele tinha que fazer parte de Deus. Ele não pensava, sei lá, ele não pensava tipo, agora que eu tô saindo, sendo vendido como escravo, eu tô como um solitário e vou fazer coisas do meu jeito para eu poder sobreviver. Não. Ele continuou tentando ter comunhão com Deus. Ele entendeu que na família onde ele morava, na igreja onde ele congregava, o que importava era a comunhão com Deus. Glória a Deus. Não importava o que os irmãos dele falavam. O que importava era a comunhão com Deus. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, olha, parece até um paradoxo. Mas, se eu não me importasse com os meus irmãos que querem me vender e me destruir, eu ia estar solitário? Sim. Quem ia me fazer companhia? Ninguém. Ninguém. Mas a Bíblia fala que o solitário busca seus próprios interesses. E ele contende contra a verdadeira sabedoria.
Mas os interesses de José eram... De Deus, aleluia. E isso não fazia ele ficar solitário. Ele nunca estava solitário. Ele nunca estava solitário. Porque ele estava no corpo. Ele era membro de um corpo. Oh, glória a Deus. Ele era membro de um corpo. Oh, aleluia. Ele estava ali naquele momento sozinho, mas tinha um corpo, ele era membro de um corpo. Sabe aquele momento ele era a perna, mas também tinha o braço, tinha a cabeça, tinha pé, tinha orelha, tinha uma multidão junto com ele. E um só espírito. O Tiago falou uma coisa maravilhosa no retiro que teve da Sub-Região Sede Internacional. Muitas vezes sentiu um peso no mundo espiritual, um cansaço. A gente não entende o porquê. Muitas vezes é porque um membro do corpo está doente. E se um membro do corpo está doente, todo o corpo adoece, todo o corpo sente. Então quando a gente busca ter comunhão com Deus, a gente nunca está sozinho. Por mais que, humanamente falando, com os nossos olhos naturais não tinha ninguém à nossa volta, no mundo espiritual estava uma junção maravilhosa. Muitos procurando o mesmo interesse. Tanto que depois o que aconteceu com José? Ele se tornou o segundo maior do Egito. Mas ele era solitário. Ele foi vendido. Ele foi vendido e estava sozinho. Como é que ele foi contra a verdadeira sabedoria? Como é que alguém se torna o segundo maior do Egito sendo um tolo? Não tem como. Então, por mais que muitas vezes pessoas venham falar pra gente, não, isso aqui tá errado. Orar tanto assim? Não precisa. Pra que jejuar? Por mais que a gente se sinta deslocado muitas vezes, não é somente uma coisa que é um deslocamento que eu vou ficar solitário. Porque a cobiça dos nossos olhos quer que tenha pessoas à nossa volta. Mas a gente tá dentro de um corpo. A gente tá dentro de um corpo. Que não deixa... que faz a gente se sentir menos solitário, né? Que faz a gente saber que a gente não tá sozinho ali naquele meio. Exatamente. É maravilhoso a história do pastor Humberto e do pastor Silvio. Como eles se conheceram. O pastor Silvio, líder de jovens no antigo ministério, pregava a santidade, ministrava a santidade e era arrependido. O solitário. Estava sozinho. Não tinha ninguém, era só ele ministrando. Mas não buscava os seus interesses. Ele não buscava ter essa cobiça de querer pecar para ser aceito. De, não, é só um jogo que eu vou jogar com meus colegas. Não tem problema. Não tem problema. É só jogo de futebol. Mas é aí que ele está sendo solitário de verdade. Porque ele está no meio da igreja sendo solitário. Porque ele busca seus próprios interesses. Ele cobiça as coisas do mundo. Ele cobiça aquilo que é do mundo. Ele quer o mundo. E por ele querer ter o mundo e estar dentro da igreja, o que ele vai ser? Solitário. Solitário. Ele não vai estar com alguém de verdade. Ele vai estar querendo buscar os seus próprios interesses. E vai contender contra a verdadeira sabedoria. Agora o José não foi assim. José foi sábio. Ele entendeu que ele tinha que ter comunhão com Deus. Porque isso ia livrar ele de ser um solitário de verdade. Então muitas vezes a gente quer... olha que coisa terrível. Não é nem o pecado que a gente comete muitas vezes. Não é nem de tipo assim... mas eu vou fazer isso aqui... como só pelo meu prazer... para sentir o prazer do pecado, mas muitas vezes é para não sentir a cobiça dele gritando nele. É para ele, vamos dizer assim, ele tá no meio de uma guerra. Ele começa a ser fuzilado. Só que ele tá atrás de uma proteção. E ele consegue ouvir e sentir os tiros vindo na proteção. E ele quer sair daquele momento. Aí o que ele faz? Ele sai daquela tensão, daquele estresse e vai em direção aos tiros e morre. Para parar de sentir a dor e o estresse do fuzilamento na proteção. Ou seja, ele quer pecar, ele quer consumir o pecado para tirar a angústia do coração.
Só que isso realmente tira essa angústia, porque ele morre. Como é que um morto vai sentir alguma coisa? Não tem como. Não tem como morto sentir nada. Tá morto? É claro que um morto espiritual não vai sentir a angústia na alma. Vai estar cauterizado. Exato. Porque quem se comunica com a alma? Para receber Espírito. o Espírito. E o Espírito Santo vai manifestar a graça salvadora aonde? Não vai mais ter aonde. Não vai ter mais aonde se o Espírito tá morto. Como é que o Espírito vai transmitir para a alma? A alma vai estar lá só obedecendo a carne, praticamente. Exatamente. E quem vai reinar vai ser as emoções. Vai ser o prazer de não sentir a aflição que nós sentimos como alerta para não pecar. Aleluia. Muitas vezes eu fui pecar e senti uma angústia no coração e não pequei. Muitas decisões eu fui tomar que me veio uma angústia que me livrou de cometer um erro. Só que muitas pessoas, quando sentem essa angústia, pecam para não sentir essa angústia. É algo até meio estranho de se falar, né? Porque ela sente angústia pra não fazer o pecado, ela vai lá e faz pecado. Sim, É como se ela estivesse indo o inverso. É como se estivesse dizendo, vai pra aqui, ele literalmente faz um retorno completo e volta. Tem mais uma coisa que pode complementar esse tema que estamos falando sobre a Ponte de Ouro, que é um termo Ishiguishi. que é isso aí? Ishiguishi é a origem está relacionada à cerimônia japonesa do chá. A cerimônia do chá é um ritual milenar da cultura japonesa. A cerimônia do chá é tão importante para eles que nessa cerimônia eles adotaram esse termo Ishiguishi, que cada cerimônia que eles tinham era uma oportunidade única. E o que a gente pode levar? Essa expressão Ishiguishi, a expressão Ishiguishi significa uma vez, uma oportunidade. Então, a Ponte de Ouro, a gente tem a oportunidade de voltar. E o Ishiguishi é uma vez, uma só oportunidade. Naquele pecado ali a gente vai ter uma só oportunidade de voltar. Exatamente. E a gente tem que aproveitar essa uma só oportunidade. Glória a Jesus. E é realmente... Esse Itiguiti, pelo que eu entendi, pelo que o Nathan nos explicou, é realmente algo que é único. Todo momento é único. Por exemplo, nós três fizemos uma programação da superintendência num domingo. Tá sendo o mesmo programa que antes, Não. mas são as mesmas pessoas. Mas é A mesma câmera, mas é diferente. Cada momento que nós temos é único. É único. Cada momento que a gente tem de se arrepender de alguma coisa é único. É único. É Deus dizendo assim, ó, tu tem esse momento. Olha, eu tô te dando esse tempo. É único, valoriza. Valoriza o único momento que tu tem pra não pecar. Porque depois que tu pecar, tu vai morrer. Tu vai morrer. Aleluia. Então, esse Iti nos faz valorizar que a cada momento a gente tem uma oportunidade de não morrer. É um momento maravilhoso, é a misericórdia de Deus se renovando todo dia. E às vezes nós não damos valor a esse momento. Não damos. Muitas vezes não damos valor. Misericórdia mesmo. Misericórdia. Mas olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala assim, ó, pecais por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, se eu pecar, se eu erro, é porque eu não conheço duas coisas. As Sagradas Escrituras e o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Ou seja, eu gerei a cobiça no meu pensamento, eu concebi essa cobiça, eu dei a luz ao pecado e gerei morte para mim, tudo de uma maneira natural. Porque eu não conhecia o poder de Deus nem as Sagradas Escrituras. Agora, para nós não cometermos isso, de não pecarmos, nós temos que só conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. E aplicar.
Mas aplicar na o nossa que, vida. o que que é conhecer? Não é só saber que ela existe. Não é só ler. Não é só ler. Eu posso saber que existe a palavra de Deus, eu sei que existe os 10 mandamentos. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Jesus é o Messias. Mas eu só sei ou eu conheço? Eu realmente conheço. Muita gente ora em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus faz isso. Ah, em nome de Jesus nós oramos. Mas você realmente conhece Jesus. Mas realmente conhecemos Jesus? Ou só conhecemos o nome? Porque o nome é fácil. Exatamente. Porque imagina, digamos que eu sou lá um representante do Brasil lá na Índia. Aí eu posso falar, não, eu venho em nome do Brasil. Eu conheço o Brasil, eu sou representante do Brasil. Agora imagina, se o Daniel, ele é um representante de um presidente, do presidente dos Estados Unidos. Aí ele vai lá numa reunião aqui no Brasil. Aí eu vim em nome do presidente dos Estados Mas Unidos. ele conhece o presidente dos Estados Unidos? Aí a pessoa fala, bom, ele veio em nome do presidente. Então vamos Então receber. ele conhece o presidente. Então ele conhece, então vamos receber ele. Aí chega o presidente. E o Daniel não conhece o presidente, nem fala com o presidente. Nem sabe falar inglês. É, mas mesmo se não soubesse, nem conhece, nem sabe o rosto do presidente dos Estados Unidos. Aí o presidente passa. Aí os outros, pá, mas aquele cara disse que veio em nome do cara, mas nem conhece ele. Que loucura é essa? Aí o que acontece? Em nome de Jesus, seja curado. Às vezes é Aí- usado só como frase de efeito. Mas nem questão disso. Seja curado em nome de Jesus e a pessoa é curada. E a pessoa recebe o milagre. E chega no dia do juízo. Mas Senhor, em teu nome, Eu profetizava. profetizamos, curamos, milagres. Milagre é coisa que não se explica. Tu já operou um milagre? Deus operou um milagre por teu intermédio? Ainda não. Mas vai ter pessoas que vão dizer, em teu nome eu operei milagres. Não foi. A pessoa já estava até soberba, né? A pessoa nem falava, eu operei, o senhor operou. Através por meu de intermédio. Claro, Não, eu ele- operei. Ele não conhecia. Mas olha que coisa terrível isso. Não conhecer a Jesus. Não conhecer e falar, mas eu fiz isso em teu nome. Agora, só saber que existe o nome de Jesus. Agora, conhecer as Sagradas Escrituras. Não é só saber que elas existem, é praticar. É o que o Nathan falou, é praticar. É entender que a Bíblia, eu escuto muitas pessoas falar que é um manual de vida. Não, a Bíblia é um manual, vai te ensinar tudo o que tem que fazer na vida. Só que a Bíblia não é só um manual. Ela é mais que uma manual. Ela é mais que um manual, é a palavra. A Bíblia fala em João que o Verbo se fez carne e tudo se fez por ele, e sem ele nada existiria. A palavra não é só um manual, a palavra é a estrutura da criação. Tudo que foi criado está baseado, estruturado nisso. Isso aqui não é um manual, isso aqui é quando a gente pega uma programação e vê toda a linguagem, pega lá uma linguagem C++, vê todos aqueles números digitados e etc. Isso aqui a palavra é isso. Esse livro não é somente um manual, é a estrutura do que foi feito o mundo. Tudo que existe foi feito por intermédio disso aqui. Isso aqui, por mais que pareça só um livro, é uma coisa maravilhosa. Porque aqui está a estrutura do mundo. Eu não digo somente o mundo, o Aion, o cosmos, mas a criação. Tudo é emoção, razão, é planetas, tudo. Tudo veio. Não é somente. Isso aqui não foi feito em cima do mundo. Mas o mundo veio disso aqui. E tem pessoas que nem acham que a Bíblia é um manual, né? A pessoa acha que é só um livro. Um livro né? velho. Porque não adianta tu saber que a Bíblia tem... Vou usar alguns fatos da Bíblia. Ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Tem 1189 capítulos e 31.100 versículos e tu não sabia aplicar nada. De que adianta tu saber disso? De que adianta a pessoa falar, a pessoa já decorou até de tanto ler? Não vai adiantar. Glória a Jesus. A Bíblia fala uma coisa maravilhosa pra gente. No Salmo 119,
E no versículo... O Salmo 119 explica muito bem o como não ter esse pecado. O pastor Humberto vai citar versículos na ministração que teve no congresso, ele citou, melhor dizendo. Irmãos, assistam, porque isso é vida, a pregação é vida, os estudos é vida. Só que olha o que a Bíblia fala no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Mas olha, estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Olha só, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus. O Davi conhecia a palavra de Deus. Tanto que ele fala, olha só, lâmpada é lâmpada, é luz para o meu caminho, é o que me ilumina. Isso, eu conhecendo a tua palavra, eu jurei. Eu não somente jurei, mas eu jurei guardar, eu confirmei que eu vou guardar isso. Eu até peço perdão por falar isso, mas eu sei que a palavra é algo maravilhoso, é algo incrível. Mas olha só que tremendo. Ele, em todos os momentos que ele estava aflitíssimo, ele não estava só aflito, ele estava aflitíssimo. Ele estava muito mal mesmo. Mas o que aconteceu por ele ter ficado mal? Como ele conhecia a palavra de Deus, o que ele falou? Vivifica-me segundo a tua palavra. Ele conhecia, ele sabia o que estava escrito aqui. E aplicava. Ele sabia que tudo que ele botava na prática ia ter uma consequência. E por que ele sabia da palavra? Como o nosso pastor Humberto falou, se você assistir você vai saber, né? E que ele falou que Davi estava sempre na vigília. Às 3 da manhã, às 6 da manhã, ele estava sempre clamando, orando. Ele devia com certeza ler. E ele lia, mas ele também conhecia. Ele tinha os dois. Ele sabia, ele lia, ele entendia o que o Senhor Cristo, o que Deus falava para ele. Não era Jesus Cristo ainda, né? Conhecia e aplicava. E aplicava. Tanto que hoje ele é chamado de como? O homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Coisa tremenda. Eu tenho que Porque ele concordar. aplicava, né? Porque ele aplicava, né? Sim, esses versículos que o pastor cita, ele se antecipava nas vigílias e lia a palavra. Sempre. Todas as vigílias se antecipavam e lia a palavra. E acordava e orava e clamava. Ou seja, olha só, a cobiça dos olhos faz com que a gente peque. Mas se nós, em vez de ficar alimentando a nossa mente com as coisas do mundo, assim como o pastor ministra, se nós colocarmos na nossa mente coisas espirituais, vai acontecer o que aconteceu com Asaf, com José, com Saulo. Asaf no Salmo 73 é incrível. O Salmo 77 também. É exatamente isso, porque olha o que a Bíblia fala no Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, olha, já começa a pensar que está solitário. Sim. Não, Deus é bom. Com Israel Deus é bom, mas comigo não. Eu estou sozinho nesse barco. Misericórdia. Eu estou sozinho. Por quê? Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele aproveitou a ponte de ouro. Por pouco ele não pecou, mas não pecou. Ele não se desviou. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e por sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. E tem por fonte de que bebe a largos sorvos.
e diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Glória a Deus. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha que coisa. Asaf estava olhando os ímpios. Estavam vendo o que eles estavam fazendo. Estavam vendo que era coisa imunda, coisa ruim. No coisa caso, horrível. o pecado que Asaf iria cometer, ele ia se desviar, né? Ele ia se desviar porque ele achava que os ímpios recebem essas coisas, né? E eu não. Ele queria se desviar para receber a mesma coisa. Ou talvez nem se desviar pensando, talvez é continuar na igreja, mas fazendo as mesmas coisas. Continuar ali na congregação, ele era um... Mas olha que coisa, ele era um levita. Um arpista. A Bíblia fala que os levitas, a herança deles era o Senhor. Eles não tinham posses. Eles sobreviviam das esmolas das outras tribos. Ou seja, olha só, o levita, ele realmente dependia de Deus. A vida dele era depender de Deus. Aí ele olhava os que não dependiam de Deus, mas esses caras estão melhor que eu. Esses camaradas aí fazem Brotava tudo. até um pouco de inveja. Né? Era Por que uma eu sou inveja, levita? era pura inveja. Me lembrei de Era inveja. um profeta menor, que nosso pastor em uma outra pregação falou, o profeta Abacuque, que nos falou, no qual ele também falava contra que a geração era perversa, que tudo estava errado. Mas ele não invejava. Ele não invejava, porque ele estava falando um contexto mais, como é que eu digo, amplo. Ele estava falando de si próprio. Ele estava falando que, olha, estava meio que desabafando. Já o profeta, ele estava falando direto com Deus. Ele já estava, como é que eu Não, digo? aqui ele estava falando com Deus. Sim, sim. Mas aí ele estava meio que desabafando. O profeta estava falando do pecado que estava acontecendo. Desabafando Geral. com Deus. Sim. Porque o Abacuque falava assim, ó, Deus, até quando eu vou clamar por violência? Eu vou gritar violência e tu não vai me escutar. Asaf, o Abacuque, ele estava sendo soberbo, colocando Deus na parede. Aí depois... Não imagina, Asaf invejoso. Deus e Asaf invejoso. Deus, até quando tu não vai me ouvir, Deus? Até quando eu vou ter que perder tempo orando a ti e não vai fazer nada? E Deus responde a Asaf. E Asaf e Deus responde a Abacuque. E Abacuque não gosta da resposta de Deus. Como assim tu vai usar os ímpios para destruir o teu povo? Desde quando tu usa esse povo? Ou seja, Abacuque estava com uma soberba tão grande que a primeira coisa que Deus mostra para Abacuque, no capítulo 2, eis o soberbo. E lembrando que ele era profeta. Claro, mas E um profeta está sempre em comunhão com Deus, está sempre falando. É igual, O profeta imagina. chegou num nível de soberba que ele estava praticamente botando Deus na parede. Mas igual, o levita. O levita, ele dependia de Deus. Sim, é dois exemplos. Agora pensa Exatamente. Mas olha só, o levita, o que o levita era naquela época? Nós vemos nesse contexto aqui, a Arca da Aliança estava retornando, e teve aquela festa, e o Asaf era o líder dos levitas. Ele não era só um tocador de instrumento. Ele era ele era a liderança da tribo que as pessoas vinham como sinal de Deus. Ele era um líder dos levitas. As pessoas olhavam para o Asaf e falavam, esse é um homem de Deus. Como um homem exemplo. de Deus que... Eles como olhavam pra exemplo. ele como exemplo. Mas era um homem de Deus que invejava os ímpios. Abacuque, um profeta. Então, olha só. Essa questão de cargo e isso, aquilo, não vou dizer que não é nada. É algo importante, sim. Mas não é isso que vai nos levar para o céu. Sim. Não é ser um profeta que vai me levar para o céu. Não é ser um líder que vai me levar para o céu. Sim, sim, mas eu quis dizer também a nós. E nós que estamos aqui não somos, digamos, não somos... Naquela época eles estavam sempre em contato com Deus. Acredito que eles tinham mais facilidade, não sei. Mas, olha hoje,
Hoje, às vezes, uma coisinha de nada já faz nós ser soberbos. Olha, naquela época, a ação do diabo era diferente. Mas a carne era a mesma. Sim. Então, não, por mais que sejam tempos diferentes, eles iam se sentir soberbos. Só que, por mais que sejam tempos diferentes, nós ainda temos essa natureza, que é a soberba da vida. Se nós não vigiarmos, qualquer um pode ser soberbo. Sim. É algo que, mas eles eram profetas, o que vai dizer pra nós? Eles também eram vasos de barro. Assim como nós. Eles um não vaso- são melhor que nós. E um vaso pode se rachar. Claro. Então não é que eles eram melhor que nós por serem líderes profetas e nós, coitado de nós. Mas depois Asaf acabou Se vendo. arrependendo. Por que ele se Antes de arrependeu? pecar. Por quê? Porque ele viu que o caminho que os ímpios tinham era um caminho de morte. Ele como é viu que ele o vi- destino dos soberbos. E como que ele viu isso? Hã? E como é que ele viu isso? Ele Tava lá olhando os ímpios, mas aquele cara lá com aquele cavalo lá, ele e seus cavaleiros. Mas se bem que daqui a pouco ele vai morrer, né? Aí vai pro inferno. Foi assim? Eu acredito que não. Não Olha o que a Bíblia fala. No versículo... Glórias a Jesus. No versículo 16 ele fala: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, quando ele parou pra pensar, ele viu, mas eu tô mal mesmo, hein? Bom, Mas eu pensei que eu tava ruim, mas eu tô realmente muito mal. É muito pesada. Mas no versículo seguinte, o que ele fala? No versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A prática. Ele veio na igreja orar. se ele tivesse ficado pensando, talvez ele nunca tinha... Claro que não. Ele ia ficar só... Quando ele parou pra pensar, ele viu que ele tava pior do que ele pensava. Do que ele imaginava. Porque a mente tava trabalhando. A mente tava maquinando. O que o pastor ministrou pra gente hoje. Tudo passando na mente. E ele não tava purificando a mente dele. Não tava alimentando o espírito dele. Ele não tava tentando vencer o maligno. Ele não tava tentando vencer a mentira do diabo. Ele não tava tendo fé que Deus é melhor. Mas até que ele entrou no tabernáculo, ele parou de olhar para os interesses dele. Ele começou a olhar para Deus. Ele pensando, ele tava naquilo que falou antes, né? Lá em Tiago, ele tava cobiçando. Exatamente, ele estava cobiçando. Ele estava desejando o que os ímpios tinham. Ou seja, se ele estava cobiçando o que os ímpios tinham, Ele estava querendo ser um ímpio. ele estava querendo ser um ímpio. Ele estava querendo Misericórdia. pecar. Ou seja, era um líder da música, era um líder dos levitas, era um líder que era referência, era um exemplo. Mas até que ele chegou na presença de Deus. E ele parou de olhar para os interesses dele, porque se ele estava olhando dizendo aquilo, é porque ele queria ter o dinheiro. Ele queria ter o que os ímpios tinham. E ele começa a descrever características dos ímpios, porque ele queria ter aquilo. Ele queria que o que ele falasse, as multidões tomassem com largos sorvos. Largos sorvos é o que eles falavam, eles bebiam, eles tomavam. Ou seja, o que os ímpios falavam, os outros faziam. Asaf queria isso. Asaf invejava isso. Então, ou seja, quando nós estamos assim, na prática, o que a gente tem que fazer é se jogar na presença de Deus. Única opção. Se jogar na presença de Deus. Por quê? Se a gente só parar pra pensar, a gente vai ficar cobiçando e pensando e pensando. E pensando e pensando. E Não pensando. vai parar de pensar. E vai pecar. Porque a cobiça é gerada onde? Na Não, mente. na mente. Tudo E passa aí pela ele mente. vai- Tudo passa pela mente. Ele vai dar à luz do pecado e o pecado Vai gerar matar morte. ele. Vai morrer. A mente dele vai se cauterizar. Asaf ia morrer espiritualmente. Salmo 37 do Asaf também. Olha o que ele fala. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer.
Medita e me desfalece o espírito. Não me deixa pregar os olhos, tão perturbado que estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos dos tempos passados, e de noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Olha só. Olha o que ele fala agora. Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Falando que Deus mudou. Falando que a aflição dele era porque Deus mudou. Ele não dormia, a Bíblia, ele está falando aqui. Ele não conseguia falar. Ele tava num estado... Ele só chorava, estava terrível. E o que isso fez com que ele pensasse? Que Deus mudou. Não sei se posso considerar uma depressão. Claro, ele nem dormia. Noites, madrugadas, chorando. Ele não conseguia falar, estava muito angustiado, era muita angústia. E o que aconteceu? Até que ele começou a se recordar dos feitos da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como nosso Deus. Ele começa agora a elogiar Deus. Porque o que aconteceu? Ele começa a recordar os feitos do Senhor. Pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E ele começa a descrever, ó, no versículo 18. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziu como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele tava falando da travessia do Mar Vermelho. Eu vou no Mar Vermelho, falou de Êxodo. O que aconteceu? Ele se lembrou da palavra. Por que ele se lembrou da palavra? Porque ele tava lendo a palavra. Porque ele leu a palavra. Ele ficou lendo e ele pensou, pá, eu tô muito mal. Ah, eu tô muito mal. Mas espera aí. Tu é poderoso? Eu sei que tu fez abrir o Mar Vermelho e liberou o povo. Libertou o povo. Então tu pode me libertar também. Ele lembrou do poder de Deus e das Sagradas Escrituras. Exatamente. Exatamente. Aí o portal na mente dele, que o pastor ministrou, não era entrando demônios. Mas era o Espírito Santo agindo liberdade no espírito dele. E assim o Espírito governando a alma. E a alma tomando a decisão de quê? De começar a glorificar a Deus. Então a ponte de ouro, por mais que seja um momento que nós podemos nos arrepender, mas é um momento que nós temos que nos atinar que o Espírito Santo está ali e quer nos lembrar de algo. Aleluia. Lembrar do poder dele, das promessas dele. Lembrar que tem um projeto que se nós pecarmos, esse projeto vai morrer. Mas nós temos a oportunidade única. Glórias a Jesus. Ah, que maravilha. Nós vemos que tem bastante pessoas no chat. Coisa tremenda, né? Pá, coisa tremenda essa palavra. Nada do que a gente imaginou, Nada pensou, do que a gente estudou. pensou. Realmente, eu ia falar Aleluia. isso. Glória a Jesus. E conosco está a irmã Simone Nogueira, Deus abençoe, irmã. Irmão Pedro Fernandes, paz do Senhor, desde Manaus, Deus abençoe o Senhor. Irmã Janaína Guedes conosco. Aleluia. Aleluia. A minha Ivanete Fernandes, que está nos assistindo desde Caxias do Sul. Glórias a Jesus. Que maravilha. Mãe Ivanete, eu vi que ela comentou sobre um jovem que quer fazer a I4, que vai ter de 1 ano, né? A irmã Simone, a irmã fala com o seu pastor, o pastor de Caxias, o pastor Lucas, né? Entre em contato com o pastor Lucas e o pastor Lucas vai repassar para a sede geral sobre essa situação. Então, o pastor Lucas vai saber orientar a irmã. Conosco também está a irmã Esther, lá de Santiago. Deus abençoe a irmã Esther. A irmã sempre bem-vinda nessa programação. O irmão Elias, da Irlã França. Paz do Senhor desde Candiota. Deus abençoe, irmão Elias. Candiota, Rio Grande do Sul. Conhece? Não. Amém. Pensei que ele conhecia. Glória a Eu Jesus. falei exatamente pra não conhecer. Ah, tá. O Cauã, Deus abençoe o irmão Cauã.
Nossa irmã Samara sempre atenta nas programações da Rádio Online. Deus abençoe a irmã Samara. Sempre na escuta desde Lajeado. Aleluia. Irmã Simone, para ajudar ele é só entrando em contato com o seu pastor da área de Caxias. Amém? E a irmã Esther também conosco, dando paz do Senhor. Aleluia. Esses são os nossos vídeos logados conosco. Comentaram no chat. E que coisa maravilhosa. Entendemos que a cada momento que nós tentamos ou pensamos em pecar, o que acontece? No nosso espírito. Nosso Espírito nos dá essa chance. Nos dá essa chance. Nos dá essa oportunidade. O Espírito Santo também fala com ele. Não é? Coisa maravilhosa, né? Isso é vida para nós. Por isso que eu insisto com os irmãos, assistam a pregação do pastor Humberto no congresso que nós tivemos agora da juventude da sub-região sede nacional. Tá aqui o link no chat, entrem e assistam essa pregação, é algo maravilhoso. O que nós trouxemos aqui é só a introdução da profundidade do que o pastor nos trouxe neste congresso. Porque o que nós mais queremos aqui não é ir pro inferno. É ir para onde? Pro céu. Para o céu. Pro céu. É ir pro céu. Só o que acontece? O diabo não quer que ele vá pro céu. Aí ele começa Lançar dardo. a lançar dardos. Os dardos inflamados do inimigo. E nós temos de estar, como em Efésios 6, protegidos com armadura. E como a gente consegue se livrar dos dardos inflamáveis do inimigo? Com a o fé. escudo. O escudo da fé. E o que o pastor falou? O que nos faz vencer o mundo? Que nos faz vencer o mundo. O que vai nos Eu vencer o tava mundo? quase dormindo nessa hora. Deu pra ver, hein? É a nossa fé. 1 João capítulo 5. Isso que nos faz vencer o mundo, é a nossa fé. Ou seja, quando nós lemos a palavra, aí que nós temos fé. Olha a coisa maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus nós temos que ler. Por isso que Asaf tinha fé em Deus. José tinha fé em Deus. Porque eles leram a palavra e tiveram fé. Se eu não ler a palavra, tem como eu ter fé? Não. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Tu tem que ter a obra de estar lendo. A obra de tem que ler. estar lendo, né? Ó, o que é a fé? A Hebreus con- 11. A convicção de algo que se não vê. O que se espera? Convicção de algo que se espera e certeza de algo que se não vê. Não se vê. Ou seja, a fé é a certeza daquilo que se espera. Se eu tô esperando algo, é porque vai vir. vai vir o quê? Vai vir. Vai vir o quê? Não, é a fé. O que tu tá tá esperando. E o que eu tô esperando? O que eu tô esperando? Se eu tenho fé, eu vou ter fé no quê? Em Deus. E como é que é ter fé em Deus? O que é ter fé em Deus? Acreditar em Deus. E como é que o que me leva a acreditar em Deus? A palavra. Por que a palavra me leva a acreditar em Deus? Quando a gente está lendo, a gente vai aprendendo Aprendendo o quê? a palavra de Deus. E o que é a Que palavra nos de está Deus? falando a nós. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus. Quase que eu falei a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ó, para nós termos fé, nós temos que a Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Para mim ter fé, eu tenho que saber quais as promessas de Deus. E como é que eu vou saber quais são as promessas de Deus? Lendo a palavra. Tendo fé? Lendo a palavra. Eu vou ter fé lendo a palavra. Sim. Eu vou esperar aquilo que está escrito na palavra. Como é que eu vou ter fé no céu se eu nunca li a Bíblia? Se tu ter fé no céu e nunca leu a Bíblia é meio estranho, porque tu não sabe como é que é. Exatamente. Então, tu lendo a Bíblia, tu vai saber o que é o céu e aí tu vai ter fé. Exatamente. Não é, agora eu vou ler a Bíblia e magicamente vai vir fé no meu coração. Não. Não, tu vai começar a ter fé porque tu vai saber o que Deus está te prometendo. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não sei o que é? Não tem como. Não tem. Não tem como. Então a fé é isso. Nós lemos a palavra e nós vencemos o mundo porque nós temos a convicção. Não, isso aqui é real. É mentira. Se eu pecar, isso vai levar para a morte. Então eu tenho que seguir a palavra. Isso é a fé. É acreditar que o que Jesus está falando pela palavra é a verdade. Por isso que nós temos fé quando lemos a Bíblia. Que nós conhecemos a Deus. Conhecemos suas promessas. E nós cremos nas promessas de Deus. Se nós não lemos, nós não vamos saber qual que é as promessas. E sem saber não tem como acreditar, porque eu nem sei se ela existe.
Amém? Amém. Amém. Alguma coisa mais a ser comentada? Depois de ouvir isso, eu estou sem palavras. Amém. Então eu creio que. Mais o uma que coisa a o- ser comentada. Assistam o culto. Assistam o Assistam o culto, culto. se inscrevam no canal da Juventude Sede Geral, Deixa o like. deixa o like. E acho que o que Deus queria falar, Ele falou hoje. Deus falou muita coisa, falou comigo. Não estávamos estudando sobre isso, estávamos no assunto. Pelo olhar Diferente. deles, eu vi que Deus falou com eles também. Amém. E eu creio que falou com vocês também. Então, nos poucos minutos que nos restam, pedir pro Natan fazer uma breve oração Amém. e vamos estar nos despedindo. Amém? Senhor Deus, ó Pai, nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, de estar aqui na igreja, Senhor, falando sobre a Tua palavra, que cada irmão que está assistindo, Senhor, venha ter entendido e compreendido o que foi falado aqui, que venham aplicar a ponte de ouro nas suas vidas, que venham se arrepender antes de pecar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Jesus. Então, creio que não resta mais nada, a não ser nos despedirmos com a paz, Paz, oração oração e e união. união. Deus abençoe a todos. Nesta nação.